Imagine estar à beira de um mundo devastado, testemunhando visões tão aterrorizantes que só poderiam vir da escuridão mais profunda. Apocalipse 9 revela cenas de caos e dor que nos deixam tremendo de medo. Mas o que realmente torna este capítulo o mais assustador da Bíblia é a ira desencadeada sobre a humanidade ou a ideia de não estar preparado para o que está por vir. A resposta está na compreensão de que essas profecias não são apenas palavras antigas, mas um aviso vivo que nos chama a despertar o nosso espírito e a buscar refúgio em meio à tempestade. Fique ligado enquanto nos aprofundamos nos mistérios e verdades que podem mudar sua vida para sempre. No desenrolar do drama do Apocalipse, os julgamentos da trombeta servem como um crescendo da intervenção divina, despertando admiração e medo entre aqueles que testemunham a sua manifestação. Estes julgamentos, descritos com linguagem vívida e simbólica, encerram visões aterrorizantes que enfatizam a gravidade de um mundo em turbulência e a certeza da justiça divina. Uma sensação de crescendo e antecipação aumenta a cada toque de trombeta, pintando um quadro de convulsão cósmica e um chamado implacável ao arrependimento. Ao soar a primeira trombeta, uma saraivada de granizo e fogo misturados com sangue cai sobre a terra. Este evento cataclísmico faz lembrar as pragas do Egito, sublinhando o poder e a autoridade por detrás destes julgamentos. A vegetação, parte integrante do sustento da vida, é significativamente afetada, com 1/3 das árvores e toda a relva verde queimada. As imagens aqui são potentes e alarmantes, servindo como um lembrete claro da dependência da humanidade, da natureza e da fragilidade da vida, quando o equilíbrio é perturbado. A segunda trombeta ecoa, e uma grande montanha ardendo em fogo é lançada ao mar, transformando as águas num presságio de destruição. O mar, muitas vezes símbolo de caos e vastidão, torna-se um túmulo para 1/3 de toda a vida marinha e embarcações. Esta representação vívida não é apenas um desastre ecológico. É um sinal da perturbação na ordem da criação, um tema que está profundamente presente nas escrituras proféticas. É um lembrete comovente de como a humanidade está interligada com a Terra. E quando a Terra sofre, a humanidade invariavelmente partilha o seu destino. Com a terceira trombeta, a narrativa toma um rumo mais calamitoso à medida que a estrela absinto cai, tornando amargo 1/3 dos rios e fontes de água. A água, fonte da vida, torna-se veículo de sofrimento. Esta estrela, com o seu nome sinistro, lança uma sombra sobre a alma da humanidade, traçando um paralelo com a amargura que o pecado introduz no mundo. As águas que se tornaram amargas simbolizam a natureza generalizada do pecado e a sua capacidade de manchar e corromper o que é puro e vivificante. O soar da quarta trombeta traz uma mortalha cósmica à medida que 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas escurece. Este misterioso obscurecimento altera o curso do dia e da noite, um testemunho da crença bíblica de que a própria natureza não pode permanecer indiferente à profunda dinâmica espiritual em jogo. A escuridão torna-se uma metáfora para a cegueira e confusão espiritual, desafiando os habitantes da Terra a procurarem a iluminação e a verdade, pois esta escuridão parcial sugere que o tempo está a esgotar-se. Então vem a terrível quinta trombeta. Aqui abre-se um abismo para o abismo, libertando gafanhotos como criaturas de origem demoníaca encarregadas de atormentar aqueles que não têm o selo de Deus. Esta representação chama a atenção para uma batalha espiritual subjacente à realidade física, um confronto com forças empenhadas na destruição e no desespero. Serve como um aviso angustiante para aqueles que não carregam as marcas espirituais da fé. O tormento, apenas temporário, é uma misericórdia disfarçada, um apelo final ao arrependimento antes que o julgamento irreversível se instale. Depois disso, a sexta trombeta liberta 4 anjos presos no Eufrates, desencadeando um enorme exército. Este evento marca uma mudança do tormento para a morte, à medida que 1/3 da humanidade cai. As imagens são chocantes e perturbadoras, ilustrando a severidade da impenitente e a eventual realidade da ira divina.
O Eufrates tem um significado histórico e profético, como uma fronteira muito associada a momentos de transição e julgamento. Finalmente, a sétima trombeta ressoa, marcando o cumprimento desta série de julgamentos. Mas, ao contrário dos seus antecessores, assinala uma transição em vez de uma destruição, anunciando a finalidade dos planos de Deus através dos julgamentos da taça e do triunfo e renovação finais da ordem criada. Esta trombeta, ao contrário das outras, está carregada de declarações de vitória, alinhando-se com o coro celestial que proclama que os reinos do mundo se tornaram os reinos de Cristo, que reinará para sempre. Nesta tapeçaria da retribuição divina, estes julgamentos de trombeta desempenham uma função integral tanto no aviso como no despertar. Convidam à reflexão e à introspecção, exortando tanto os crentes como os espectadores a pesarem o custo de ignorar o apelo persistente da redenção espiritual. Eles estão incorporados na estrutura da literatura apocalíptica como lembretes de que, embora o julgamento seja severo, a esperança persiste através da promessa de renovação. A compreensão dos julgamentos da trombeta lembra-nos a gravidade de nos afastarmos do conselho divino, mas também nos assegura a vitória inabalável do plano de Deus, algo que em breve será explorado através da narrativa do conflito cósmico no capítulo seguinte. Entrelaçado profundamente na estrutura da profecia divina, Apocalipse 12, cito 1, revela uma dramática batalha celestial que transcende os limites da compreensão humana. Este conflito cósmico, carregado de antecipação e pavor cósmico, permanece como um fulcro na narrativa do bem contra o mal, uma luta eterna, que não só abala os céus, mas ecoa profundamente nos corações e mentes daqueles que ponderam o seu significado. Ao contemplar a sua visão, o apóstolo João revela um espetáculo surpreendente, um grande sinal aparecendo no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essas imagens nos conduzem a uma cena de antecipação e tensão, que sinaliza um momento crucial na narrativa divina. Seu significado é vasto, representando Israel, a Igreja, ou mesmo os fiéis personificados. Mas no seu trabalho, vislumbramos as dores do parto do plano de redenção. Uma força tão poderosa que atrai o adversário mais feroz. Entra no grande dragão vermelho, vívido e aterrorizante, com 7 cabeças, 10 chifres e uma coroa. Em cada cabeça, uma personificação simbólica de Satanás, o adversário, o acusador. Sua cauda rouba 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra em uma demonstração de poder e rebelião. Esta não é uma mera história, é a agitação do reino espiritual, preparando o cenário para um conflito que grava o medo e a determinação nos anais do tempo. A cena irrompe em conflito à medida que o campo de batalha cósmico muda. Miguel e seus anjos travam guerra contra o dragão. Miguel, o arcanjo, é um símbolo da autoridade e proteção divina, personificando a firmeza da vontade de Deus contra as ambições caóticas do mal. O choque das forças celestiais é poderoso e ressonante, reverberando além do reino celestial. Esta não é apenas uma guerra de seres celestiais, simboliza a luta contínua dentro da alma humana. A batalha constante entre a fé e a dúvida, a justiça e o pecado, a esperança e o desespero. No entanto, apesar da formidável força e astúcia do dragão, o resultado é um testemunho da soberania divina. Satanás é derrotado, e as suas forças rebeldes são esmagadas pelo poder do exército celestial. No entanto, a narrativa não para respirar enquanto o dragão, agora lançado à terra, descarrega a sua fúria sobre a humanidade, sabendo que o seu tempo é limitado. É aqui que a narrativa se intensifica, confrontando os crentes com a dura realidade da busca incansável de Satanás para minar, distrair e desencaminhar os filhos de Deus. Tendo a terra como o seu novo domínio de influência, Satanás orquestra uma campanha de engano, tentação e perseguição contra a humanidade. Ele procura manipular e distorcer, aproveitando-se das nossas vulnerabilidades, manifestando-se através de conflitos, injustiças e decadência moral. A sua fúria é palpável,
impulsionada por uma consciência desesperada de que o seu reinado é temporário, destinado a terminar com o regresso de Cristo em glória. Para os crentes que navegam nesta paisagem espiritual tumultuada, existe uma dualidade de medo e segurança. Medo, porque o adversário ronda como um leão que ruge, sempre procurando devorar e destruir. Tranquilização, porque a vitória final é prometida através do triunfo de Cristo, um triunfo selado pelo seu sacrifício na cruz e pela sua ressurreição. A batalha no céu serve como um lembrete pungente de que, mesmo no meio da luta, o plano final de Deus para a redenção não pode ser frustrado. Este conflito celestial chama os crentes à vigilância espiritual. É uma exortação para fortalecermos nossos corações com fé, equiparmos nossas mentes com as Escrituras e permanecermos firmes na guerra espiritual, vestindo toda a armadura de Deus. Pois neste campo de batalha espiritual, a oração torna-se um refúgio, a adoração uma arma e a comunidade uma fortificação. Juntos, estes capacitam os crentes a resistir às maquinações do diabo, a perseverar nas provações e a manter-se firmes nas promessas de vitória. Através da visão de João, os crentes são lembrados do seu lugar nesta narrativa divina, como participantes numa história maior. Uma história onde cada oração, cada acto de bondade e cada declaração de fé ondula através da tapeçaria da eternidade. É um convite a viver com cautela e coragem, reconhecendo a realidade da guerra espiritual, enquanto descansamos na certeza de que o triunfo de Cristo assegura a nossa esperança última. À medida que os ecos da luta celestial persistem, os crentes são chamados a um reconhecimento mais profundo da imediatez do reino espiritual e do vigor com que devem empenhar-se na fé. Nos momentos tranquilos de reflexão e no fervor das batalhas espirituais, ressoa a pulsação desta narrativa. A batalha pertence ao Senhor, e nele encontramos a nossa paz no meio da tempestade. Na tapeçaria da existência humana, tecida de lutas e triunfos, o chamado divino para viver com vigilância e esperança brilha como um farol na noite. À medida que a batalha cósmica se intensifica, com Satanás derrubado e fervendo de fúria, conforme detalhado no Apocalipse, os crentes são instados a adotar uma postura de vigilância e expectativa. Não se trata apenas de uma postura defensiva contra as forças malévolas em jogo, mas de uma jornada proativa em direção à promessa radiante do regresso de Cristo. As palavras de Jesus em Mateus 24 nos convidam a entrar neste espaço de prontidão espiritual. A sua descrição dos sinais que apontam para o culminar desta era, guerras, rumores de guerra e convulsões naturais, não são meros avisos proféticos, mas um toque de clarim para despertar os nossos espíritos. Jesus, o mestre contador de histórias, usa essas imagens vívidas para despertar seus ouvintes do sono espiritual. Com conhecimento prévio do arco da história, ele exorta os seus seguidores a discernir os tempos, a reconhecer as dores do parto de uma nova criação emergindo através do caos. A narrativa do Evangelho não fala de medo, mas de uma antecipação confiante, de uma prontidão misturada com esperança pelo que está prometido. Esta vigilância não é passiva, exige um envolvimento ativo com a nossa fé. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, destaca a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aqui, a esperança se torna uma força dinâmica, despertando em nós uma paixão pela santidade e por uma vida piedosa. É um motivador que impulsiona os crentes, inspirando uma vida que está em sintonia com os propósitos de Deus. Esta esperança não está enraizada na ingenuidade, mas na profunda certeza da verdade e fidelidade divinas. Viver com esta esperança distinta é estar sempre atento à presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Tal como uma sentinela vigilante, somos chamados a guardar os nossos corações e mentes, sintonizando-nos com os seus suaves sussurros. A oração torna-se a nossa tábua de salvação, ancorando-nos ao coração de Deus, e a intercessão a nossa ferramenta para permanecermos na brecha para um mundo necessitado. Através da oração,
cultivamos o discernimento, compreendendo os sinais não apenas como ameaças, mas como indicadores da mão de Deus em ação. Os Tessalonicenses, aos quais Paulo escreveu, simbolizam uma comunidade que vive ativamente nesta dualidade de vigilância e esperança. Em 1 Tessalonicenses 5:4, Paulo os tranquiliza. Mas vocês, irmãos e irmãs, não estão nas trevas, para que este dia os surpreenda como um ladrão. Esta segurança alimenta um estilo de vida sintonizado com os ritmos de Deus, caracterizado pelo amor e pela paz, subvertendo o caos do mundo com uma firmeza nascida da visão divina. Em meio a essas disciplinas espirituais, o relacionamento com o Espírito Santo torna-se o canal através do qual os crentes são cheios de sabedoria e revelação divina. É ao abraçar a sua orientação que os crentes podem perceber além do tangível, discernindo as realidades espirituais que moldam a nossa experiência terrena. Conselheiro, conforto nas provações e advogado em nossa jornada espiritual, o Espírito Santo nos equipa para permanecermos firmes contra as trevas com graça e verdade. No entanto, viver com vigilância não é um esforço individual. A narrativa bíblica enfatiza o poder da comunidade. Crentes que se reúnem para encorajar uns aos outros, estimulando-se mutuamente ao amor e às boas ações. Tal como demonstrou a igreja primitiva, a comunidade serve tanto como refúgio, como campo de formação, um lugar onde a fé é praticada e a esperança é partilhada. Juntos, os crentes dão testemunho da luz de Cristo num mundo obscuro, formando um coletivo que é resiliente e resoluto na sua missão. Em cada batida do coração, em cada respiração, a expressão tangível desta vigilância e esperança manifesta-se como uma vida transformada pelo amor e sacrifício de Jesus. Molda a forma como os crentes navegam nas complexidades de um mundo em turbulência, colorindo as interações com compaixão e justiça. Esta postura espiritual reorienta o crente, olhando não para a temporalidade terrena, mas para as promessas eternas, promovendo uma resiliência que resiste às provas da vida. À medida que o cenário está preparado para o regresso de Cristo, o apelo à vigilância e à esperança ressoa com maior urgência. Cada dia aproxima os crentes do crescendo divino, um culminar de promessa e cumprimento. É nesta espera, entre os paradoxos da antecipação e da paciência, que a fé é refinada e a esperança se torna uma declaração ousada ao mundo. E à medida que a história desenrola os seus capítulos finais, as palavras de Paulo ecoam a necessidade de brilhar como estrelas no universo, mantendo-se firmes na palavra da vida. Com os olhos erguidos e os corações sintonizados com a orientação divina, os crentes encarnam esta vigilância esperançosa, caminhando na luz de Cristo no meio das sombras. Banhado na certeza da vitória já assegurada através do seu sacrifício, cada dia vivido com intencionalidade e propósito, torna-se uma oportunidade para convidar outros para esta esperança inabalável, uma antecipação da promessa divina que acena para além do horizonte. Ao voltarmos os nossos corações e mentes para a exuberante tapeçaria da promessa eterna e da vitória final descrita nas Escrituras, encontramo-nos no limiar da segurança divina e da glória triunfante que a Bíblia pinta tão vividamente para os crentes. Este capítulo não é apenas uma história de finais, mas um início arrebatador de eternidade que promete alegria insondável e a cessação de toda angústia. O apóstolo João, em Apocalipse, oferece-nos uma visão incomparável do céu. É retratado como um lugar onde as lágrimas são enxugadas, a agonia não existe mais e uma eterna sinfonia de paz ressoa pelos salões celestiais. Esta imagem ressoa com uma promessa profunda, um futuro livre das sombras do desespero e do espectro da morte. São estes retratos vívidos que fornecem a base da esperança para os crentes, assegurando-lhes um santuário eterno, onde a presença de Deus é imediata e íntima. Na vasta extensão desta promessa celestial, os crentes são encorajados a manter-se firmes na esperança. Esta esperança não é um mero pensamento positivo, mas está firmemente ancorada na fidelidade das palavras de Cristo e no poder da sua ressurreição.
A visão de um rio de vida cristalino, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, incorpora uma fonte eterna de vida e graça. É um lembrete transcendente de que a provisão e o amor de Deus são infinitos. Além disso, a Nova Jerusalém é ilustrada com ruas de ouro puro e portões de pérolas, um testemunho da riqueza e pureza inesgotáveis da glória de Deus, um lugar onde o pecado e a tristeza não podem existir. Tais descrições falam muito da vitória resplandecente que espera aqueles que mantêm os olhos em Jesus em meio às provações e tribulações terrenas. É um chamado para elevar o olhar além do temporal para o eterno. O encorajamento de Paulo aos Filipenses serve como uma luz orientadora a este respeito. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio para o qual Deus me chamou nos céus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Aqui o prêmio divino não é apenas uma promessa futura, mas também um apelo presente para os crentes viverem com um foco que transcende o agora, impulsionados pela certeza da redenção final e da reconciliação com o divino. O caminho para esta vitória eterna requer um espírito firme e uma fé inabalável. 2 Timóteo 4,7 ecoa a exortação de Paulo para combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Estas palavras ressoam como um toque de clarim aos crentes, convidando-os a perseverar nas batalhas espirituais, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é em vão. É um lembrete de que cada momento de perseverança e fidelidade contribui para um legado de fidelidade divina e para a conquista final do mal. Este capítulo serve para lembrar aos crentes a sua identidade como cidadãos do céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. É uma certeza profunda que transcende as adversidades da vida, pois mesmo enquanto o mundo luta contra as trevas, os crentes são chamados a brilhar com a luz de Cristo, cujo regresso é certo e cuja vitória está assegurada. Esta narrativa vitoriosa está presente em toda a Escritura e encontra seu auge no retorno prometido de Jesus Cristo. A certeza do seu regresso é a pedra angular da fé cristã, uma fonte constante de encorajamento em tempos de provação e um farol de esperança mesmo nos vales mais profundos da vida. Nossas vidas, portanto, são uma jornada rumo a esse cumprimento prometido, cada passo marcado pela vigilância espiritual e pela garantia de uma eternidade com nosso Salvador. A jornada de cada crente está repleta de desafios e escolhas, mas a promessa da cidadania celestial transforma cada luta numa oportunidade para a graça divina abundar. Apegar-se às promessas de Deus garante que os crentes permaneçam firmes, andando na luz de Cristo, apesar das trevas que possam cercá-los. Tal como o coro celestial em Apocalipse proclama: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Também os crentes são convidados para este coro interminável de adoração e adoração. No novo céu e nova terra não há noite, pois a glória de Deus ilumina todas as coisas. Uma ilustração viva do triunfo final da luz sobre as trevas. A jornada para esta promessa eterna é de fé e perseverança, onde os crentes são diariamente transformados de glória em glória, refletindo a imagem de Cristo até que o vejamos face a face. É a nossa relação com Jesus Cristo que se torna a estrela guia da presente era, alimentando dentro de nós uma esperança que é ao mesmo tempo profunda e pessoal. Este caminho de vigilância espiritual e de esperança é pavimentado com a promessa eterna de vitória, uma jornada que todo crente é chamado a embarcar com segurança e alegria. Nesta promessa de vitória eterna, há um apelo a envolvermos-nos apaixonadamente na nossa fé, a vivermos como vasos de esperança e amor num mundo profundamente necessitado da luz divina. É esta esperança que alimenta a Igreja, encorajando os crentes não apenas a esperar passivamente, mas a participar ativamente no desenvolvimento do reino de Deus aqui na terra. As nossas vidas tornam-se testemunhos da graça e do poder de Deus, oferecendo um vislumbre da promessa celestial àqueles que nos rodeiam. Portanto, que este seja o hino de nossas vidas. Prosseguir com fé inabalável, lutar contra o desespero com a espada do Espírito e manter os olhos no prêmio que nos espera na linha de chegada.
É um chamado para vivermos com coragem, para espalharmos esperança incansavelmente e para adorarmos com fervor, sabendo que nossa vitória final é certa. Assim, a visão de uma promessa eterna e de uma vitória final ressoa não apenas como uma realidade futura, mas também como um chamado, presente para viver com propósito e esperança, ancorado na certeza do retorno de Jesus e na consumação do reino eterno de Deus.